Galera, passando aqui para tratar de dois assuntos que eu acho muito importantes, atualizando aí o panorama do noticiário do Botafogo. A primeira notícia: o pleno do STJD votou contra a suspensão automática do empresário americano John Textor. Essa decisão do pleno do STJD foi tomada hoje pela manhã, em sessão itinerante realizada em Belém do Pará. E aqui a matéria que saiu no GE não diz quantos juízes compõem o membro, não diz quantos membros, quantos juízes compõem o pleno e quem são, não entrou em detalhes, mas normalmente o rito de julgamento dessa coisa toda do tribunal é número ímpar, né? É sempre número ímpar, 7, 11, 13, 21, enfim. O que a gente pode deduzir é que o próprio STJ está dividido em relação à questão do Textor. Lembra que na live a gente falou que uma decisão monocrática do relator do processo tinha suspendido o Textor por 90 dias, né? Enfim, tinha suspendido o Textor de qualquer atividade no clube, estádio, enfim, aquela punição de acordo com o artigo 223 do Código do STJD. Pois muito bem, em sessão, como disse já, pela manhã, em sessão itinerante, o STJ está fazendo isso, despachando em vários estados do Brasil. Então, em Belém do Pará, em sessão realizada hoje pela manhã em Belém do Pará, o pleno do tribunal suspendeu a decisão do relator ao votar contra a punição. E tomou outras decisões, o próprio tribunal, né? Vamos ver aqui. A tendência é que Textor seja denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, cuja pena, em caso de condenação, pode ser de 90 a 360 dias de suspensão. Conforme o GE mostrou, nesta segunda-feira, os advogados de Textor sustentam que não é papel do STJD atuar nesse tipo de caso e pretendem entregar. Na verdade, é assim, trocando em miúdos, os advogados do Textor entendem que essa questão não é da competência jurídica do STJD, que ele não tem essa capacidade de investigar e julgar. E aí é uma quisila, é uma questão jurídica, né, que precisa também ter um entendimento sobre isso. Então, essa questão jurídica, cara, é um negócio muito grande, né, que os advogados vão puxando, e os tribunais vão tomando decisões para irem primeiro fazendo um caminho para poder chegar a esse ponto, né. Os advogados entendem que essa questão não é do STJD, essa investigação aí do Textor, né, sobre as denúncias, mas da Polícia Federal e do Ministério Público, a quem o Textor pretende, sim, entregar provas. O pleno votou a competência do tribunal para julgar, essa é outra decisão tomada hoje, e concordou que as instâncias esportivas e criminal não são excludentes, mas complementares, ou seja, no entendimento do tribunal, uma coisa não anula a outra, quer dizer, tanto o próprio tribunal pode fazer, quanto a própria Polícia Federal e o Ministério Público, e por isso diz que as competências são, as instâncias são complementares. O STJD, de acordo com essa avaliação, tem a prerrogativa de investigar o caso, porque é ele quem aplica punições esportivas em caso de condenação. Se houver árbitros, dirigentes técnicos e jogadores envolvidos, é o STJD quem decide a pena esportiva, suspensão, banimento do esporte, etc. e tal.
Bom, então era para atualizar, quer dizer que aquela decisão do relator do processo de suspender, né, foi anulada pela decisão do pleno, que tem muito mais peso, né, e mostra um STJD também rachado sobre essa questão aí. O outro assunto, cara, é o Fábio Matias. O Fábio Matias participou hoje ao vivo do Seleção Sport TV. E eu percebi uma mudança, uma pequena mudança no discurso do Fábio Matias. Antes, ele tratava a questão apenas que ele está de passagem, que ele está preparando a casa para o outro treinador que vai chegar, e ele repetiu esse discurso, mas percebam vocês a sutileza de, depois de dizer que teve uma reunião, que nem conhecia o Texto, né, mas teve uma reunião com ele, e que passa para ele todo o plano de cada partida que ele desenvolve e tal, como é que vai ser a ideia de jogo. Ele deu essa seguinte declaração e vejam vocês aonde é que ele muda o discurso. Tenho a ambição de ser treinador, sim, mas quando vim para cá, entendo minha posição. Se em algum momento o clube optar por mim, não vejo problema. Ele não tinha dito isso antes. Vejam vocês que ele revela que teve uma conversa com o Textor e que agora ele não rebate o fato de poder ser efetivado, mas ele aceita isso caso aconteça. Ou seja, eu não vou pedir, mas se vier, eu aceito, né? Tá claro aqui na fala dele. Se o clube optar por outro, também não tem problema. A gente segue na rotina do clube, esse entendimento a gente tem que ter. E aí há uma notícia também que está circulando agora, que não há nenhuma negociação com nenhum treinador nesse momento. E, cara, essa vacância não pode se prolongar. Ou arranja logo um novo treinador, ou efetiva o treinador atual. Não pode ficar brincando de estagiário nesse processo e nesse começo em que as competições grandes da temporada vão ter início. Libertadores, fase de grupo, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar por enquanto. Se acontecer mais novidades, a gente traz aqui dissecado para você entender tudo o que está acontecendo com o Botafogo. Deixa teu like, se inscreve se você não é inscrito e compartilhe o nosso conteúdo. Aquele abraço.